Olá, queridos e queridas! Sejam bem-vindos a mais uma live da Senhora Literatura. Hoje temos uma convidada super especial, a Fernanda Camoura. Vai estar aqui com a gente, batendo um papo super descontraído sobre literatura. Ela vai contar um pouquinho sobre a experiência dela, sobre o que ela trabalha, o que ela faz. Então vai ser super bacana. Para quem gosta de livro, para quem gosta de literatura, tenho certeza que vocês vão adorar. Eu já vou aqui, daqui a pouquinho, chamar a Fer, tá? Enquanto isso, pessoal, vocês estão chegando. Então, o canal Senhora Literatura é um canal do YouTube, onde eu estou lá toda quinta-feira trazendo vídeos sobre literatura, sobre livros, entrevistas com escritores, como é o caso aqui da nossa querida Fer hoje, né? Então, sempre o canal Senhora Literatura falando de literatura e sempre também trazendo autores novos para vocês conhecerem. Esse projeto das lives no Instagram é um projeto novo. Então, a gente começou com a Tami Luciano umas 2 semanas atrás. E hoje estamos começando aqui com a Fer. Vou chamá-la. Também peço que vocês convidem aí os amigos. Vão mandando, né, aviãozinho para as pessoas que vocês acham que vão gostar dessa live. Então, aproveita aí, convida o pessoal. Eu vou chamar a Fer, que... Vamos ver se ela chega. Tudo bem? Oi, tudo bem? Será que tá dando certo? Acho que tá. Vamos esperar aí o pessoal, ver se o pessoal chega. Com essa chuva, né? Tá difícil hoje. Pois é, aqui também tá um frio. Já liguei o aquecedor, estou de pantufa. Você tá onde, Fer, em Santa Catarina? Tô em São Bento do Sul agora. Fica pertinho de Curitiba. Mas Ah, o frio acho que é igual. Aí também deve estar bem friozinho, né? sim, tá bem friozinho. E me diga, vai ficar no Brasil até quando? Então, estou de férias, aproveitando a família e eu fico aqui até dia 27 de agosto. Ah, tá quase também É, já passou indo de tão volta. rápido. Pois é. E você, Fran, como é que tá? Faz tempo que a gente não se fala, né? Anos! Se Pois é. se duvidar, a gente terminou a faculdade em 2015, 2014. Acho que você terminou antes que eu, né? Eu demorei um pouquinho mais. Eu terminei em 2016. É, Acho que você terminou em 2014 ou 2015, por aí, né? foi isso mesmo, na virada 2014 para 2015. Que legal. Mas então, Fê, deixa eu te apresentar aqui, né? Depois esse vídeo também vai ficar gravado, vai para o canal Senhora Literatura. Então, vamos apresentar a nossa convidada aqui, Fernanda Camoura, doutoranda em literatura inglesa, estudos culturais pela UFSC, em cotutela com a Universidade de Leiden, na Holanda, professora de literatura de língua inglesa, escritora e youtuber também. Olha, multitarefas. Somos duas, né? Pois é, tamo junto. Então, como a Fer falou, nós nos conhecemos, né, na Faculdade de Letras, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E agora seguimos aí, né, escrevendo, sendo professoras, tendo canal no YouTube para divulgar literatura. Então, acho que é uma via bem parecida que a gente segue mesmo, né, Fer? Sim, seguimos caminhos parecidos, mas você é mais pela língua portuguesa, né? E eu pela língua inglesa. Isso. Uhum. Então, a gente vai conversar bastante sobre isso, né? Até a gente começou aí a live falando, né, que você daqui a pouco volta lá para Holanda de novo, né? Tá passando as férias aqui. E queria, então,
também assim, te apresentei, né, pro pessoal aqui do canal que vai ver depois, mas também vou me apresentar para os seus convidados que não me conhecem, né? Eu sou a Francine Cruz, sou aqui do canal Senhora Literatura, sou professora, sou escritora também. Vou mostrar rapidamente aqui os meus 2 filhinhos de romance, O Amor Maybe, pela Ícone Editora, e A Casa dos Dois Amores, pela Audiolivro. Mas hoje a gente vai conhecer a nossa convidada. Depois vocês procuram lá para me conhecer. Então, Fer, conta pra gente. Você tem os teus livros aí para mostrar para o pessoal conhecer? Deixou eles aí pertinho? Deixei o que eu tinha aqui. Que eu não tô... Os meus livros estão um pouco separados, espalhados por aí. Mas eu sei que você tem mais livros escritos também. Então, quem tem interesse em buscar mais sobre a carreira da Francine, eu sei que ela tem mais livros também em outras áreas, né? Sim. Bom, eu tenho livro... na verdade, livro publicado, eu tenho um que é o primeiro livro que eu escrevi quando eu tinha 12 anos de idade, que é o A Magia Natalina. Esse eu tenho também. Tem, né? Tá lá na escola. Eu levei um monte de livro meu para a escola, porque sempre tem um momento da leitura, então tá tudo lá. E os livros têm que circular, né? Eu sou dessa opinião também. Mas eu tenho esse daí sim, autografado. Sim, eu também tenho o Amor Maybe, autografado, guardado com carinho. E esse, então, foi o meu primeiro livro. Foi um projeto bem, digamos, infantil, né? Na época eu tinha 12 anos, mas depois eu publiquei o livro com 16, então passou por um processo de revisão e tudo mais, mas é toda a imaginação de uma criança de 12 anos. É o meu... eu sinto muito orgulho desse primeiro projeto, né? Que eu comecei bem cedo. E é uma história sobre o Natal. E eu sou apaixonada por fantasia, histórias natalinas. Então, esse livro aqui mistura um pouquinho de magia, um pouquinho das histórias natalinas que a gente já conhece. Então... tem, é claro, o Papai Noel, os duendes ajudantes do Papai Noel, tem momentos cômicos para dar risada, e tem também as bruxas e as fadas que vão ajudar o duende Jingle, que é um dos ajudantes, a salvar o Natal. Então, esse é o primeiro livro que eu escrevi, o único que eu tenho, assim, que é todo meu, digamos assim. Porque depois eu escrevi mais coisas, mas elas acabaram sendo projetos que eu deixei para depois. Comecei a escrever mais textos acadêmicos, então me dediquei mais à área acadêmica. Eu fiz a licenciatura em letras, português e inglês. Depois eu iniciei o mestrado e o doutorado. Então, a gente passa muito tempo lendo e escrevendo para esse meio acadêmico, e infelizmente a escrita criativa fica um pouquinho de lado. Mas eu comecei a escrever contos, que é algo que eu passei a gostar mais de ler depois de me tornar uma leitora mais madura, digamos assim. Eu sempre tive um pouquinho... Acho que algumas pessoas também têm um pouquinho de preconceito em ler contos, né? São mais acostumadas a ler livros, romances e tudo mais. Mas é uma portinha de entrada para aquele universo daquele autor. E comecei a escrever contos para participar de concursos ou de antologias literárias. E eu tenho aqui os livros, alguns dos livros dos quais eu participei com contos. O primeiro que eu escrevi se chama Cartas e faz parte desse livro aqui. Etéreo. Muito bom. Esse seu conto é maravilhoso. Ele saiu, além do livro, né? Ele saiu também no concurso da Livrarias Curitiba, não foi? Isso mesmo. Esse conto também ganhou o concurso das Livrarias Curitiba. Se eu não me engano, em 2018, talvez 2019, por aí. Então, eu entrei no universo de contos fantásticos. E aqui nesse Etéreo, da editora Andros,
Contos Fantásticos, organizado pelo Alex Mir. Eu participei com o conto Cartas, que foi também finalista do concurso do Prêmio Strix, mas esse só chegou às finais, digamos assim. Mas já é bastante coisa. Sim, fiquei muito feliz, e só de participar, acho que depois a gente vai falar sobre esse evento, mas de participar do Livros em Pauta, que é o evento organizado pela editora Andros, e de conhecer outros escritores, né? É um meio, é uma maneira de se motivar a escrever mais, conhecer autores nacionais, né? E o segundo ano que eu participei também em uma antologia da editora Andros foi com o conto Carnevale, que esse recebeu o prêmio Strix em 2019, acho, se não me engano. E esse faz parte do Pilares Eternos, que é uma antologia de contos fantásticos organizado pela Paola Giametti, que também é uma escritora de literatura fantástica, que mora na Noruega, se eu não me engano. E participei também com o conto a última antologia que eu participei se chama Além da Magia, mas infelizmente não tem uma cópia física aqui. E também tenho textos acadêmicos que foram publicados em livros. Por exemplo, tem um texto, um capítulo nesse livro aqui, O Gótico, em Literatura, Artes, Mídia, Ensaios em Inglês e em Português, organizado pelo professor Daniel Serravalli de Sá, lá da UFSC. Então, esses são os livros, as minhas produções literárias que eu tinha aqui pertinho de mim no momento. Que legal, Fê. E é bom você começar mostrando, como você falou aí, dos contos, né, e dos prêmios. Depois a gente vai falar um pouquinho mais. Mas, assim, principalmente para os escritores que estão começando, como você falou, é uma porta de entrada, ou para aqueles que têm menos tempo, que nem você está na produção do doutorado agora, eu também estou no doutorado, então é muito difícil escrever um livro inteiro sozinho, né, um livro longo. Então, às vezes, você está ali com um texto, né, ou alguns textos, torna mais fácil de você estar produzindo, né, em menor escala, em menor espaço, e não deixar de produzir, mas aí não uma coisa tão grande, né, como um livro inteiro autoral, mas é um caminho, né? E como você falou também, tem os prêmios que estão aí e são muito legais, né, para conhecer os autores, para conhecer as editoras, para estar circulando, né, com livros por aí. Isso é uma ótima maneira de ganhar visibilidade, né? Porque você, mais do que ninguém, sabe como é difícil entrar no mercado editorial brasileiro, né? No mercado editorial tradicional, digamos assim, né? Hoje em dia tem muito mais opções na internet e tudo mais, mas participar de eventos literários, escrever contos, espalhar o seu nome, né? Deixar a sua marca literária, se fazer conhecido, ganhar visibilidade, eu acho que ajuda muito para, quem sabe, um dia conseguir um contrato com alguma editora tradicional, né? Sim, sim, é bem isso mesmo. E hoje em dia o mercado, inclusive, está mudando bastante, né? Antigamente você tinha a editora para ter os leitores. Hoje você tem que ter os leitores antes para conseguir uma editora. É meio complicado, mas enfim. E Fer, vamos lá então. Eu te apresentei ali a sua biografia, né? Falei que você é professora de literatura, né? Então, bem dentro, você é escritora também, e você tem o canal no YouTube para falar de livros. Então, tudo ao seu redor, né, toda a sua vida é falando de livros. Conte pra gente, então, como que surgiu até o seu canal, o nome é O Prazer da Literatura, que é esse perfil, inclusive, né, que a gente está conversando. Conte para mim e para o pessoal que está assistindo como que surgiu esse amor pela literatura. Você pode ver que os livros estão em todo lugar. Aqui, acredito que na sua casa também. E eu sempre gostei muito de ler, desde criança, né? O prazer da literatura é um dos reflexos dessa minha paixão pelos livros, que começou muito cedo, né? Em casa eu já tive essa motivação para ler. A minha mãe é uma leitora ávida, o meu avô também foi, então eu sempre tive
livros em casa, que claro, é um privilégio. Então, eu tive acesso a livros desde muito pequena. A escola onde eu estudei também promovia muito a leitura, eu acho isso muito importante. E eu comecei a ler com os gibis da Turma da Mônica. Foi assim que começou a minha paixão pela leitura, né? Então, eu lembro que eu recebi, os meus pais fizeram a assinatura, né, quando eu era criança, então a cada 15 dias, mais ou menos, chegavam algumas revistinhas da Turma da Mônica, e no mesmo dia eu já devorava todos, e aí ficava sem. Aí, às vezes, a gente ia até a banca de jornal comprar uma revistinha ou um gibi, e a minha mãe dizia que quando a gente voltava para casa, eu já tinha terminado de ler no banco de trás do carro. Então, eu sempre fui fascinada por histórias, né? Então, o gibi foi uma maneira de me trazer para o universo da leitura, mas depois de um tempo, eu, claro, me desenvolvi como leitora e busquei leituras que me desafiassem mais, então eu deixei um pouco de lado os gibis e comecei a ler livros, primeiro com figuras, aí sem figuras, revistas. Eu gostava muito de ler a Veja Que Demais e é super interessante. Então, sempre alguma coisinha ali, até, como é que se diz, modo de usar do shampoo no chuveiro. Qualquer coisa para ler, eu lia. E um dos livros que me marcou bastante foi Poliana. Não sei se você chegou a ler esse livro. Acho que a maioria da nossa geração o jogo do contente. Sim, a Poliana é uma personagem tão querida, tão positiva, né? E se eu não me engano, eu posso estar enganada, mas se eu não me engano, esse foi o primeiro livro, assim, mais adulto, mais longo que eu li. E eu gostei muito. Eu lembro que com o colégio a gente ia na biblioteca pública, então a cada mês ou a cada não sei quantas semanas a gente trocava o livro. Então era sempre uma aventura passar pelas estantes, escolher algum livro, né? E outro livro que me marcou bastante, além da Poliana, que foi um pouquinho mais tarde, foi Harry Potter, que acho que muitas pessoas da nossa geração também cresceram com Harry Potter. Quando eu tinha, acho que uns 12, 13 anos, começou essa explosão do universo de Harry Potter e eu comecei a ler e cresci junto com a saga, né? Então os livros foram ficando cada vez mais grossos e maiores, as tramas mais complicadas, e fui crescendo com ele, né? Com o personagem e com a série. E eu lembro que quando o quinto volume estava para sair, A Ordem da Fênix, né? Ia demorar muito para sair, na percepção de uma criança, né? Ia demorar muito para sair a tradução para o português. Então eu resolvi começar a ler em inglês. E eu acho que talvez se não tivesse esse momento na minha vida em que eu fui praticamente forçada a ler inglês para ler os livros que eu gostava, eu talvez não tivesse escolhido a carreira que eu acabei escolhendo. Que legal. Olha só. E é engraçado porque eu gostava muito de ler, mas eu nunca pensei que a literatura pudesse ser uma profissão, né? Não conhecia ninguém próximo que vivesse de literatura. Então, eu comecei o curso de letras porque eu gostava muito de ler e porque eu já dava aulas de inglês, então eu queria ter uma titulação para dar aulas de inglês. Esse era o meu objetivo inicial. Mas quando eu participei das aulas de literatura, né? Com o professor Juarez Poleto, com a Naira Almeida, né? Rogério Camargo, as professoras de literatura inglesa também, a Regina, a Márcia, a Jaqueline. Foi assim, um universo novo se abrindo para mim. E aí, quando eu fiquei sabendo, né, sobre a possibilidade de fazer mestrado, fazer doutorado e fazer da literatura uma profissão, eu pensei, não, é isso mesmo que eu vou fazer, é isso mesmo, esse caminho que eu vou seguir. Então, acho que muitas pessoas não sabem, não têm conhecimento, né, de como a literatura pode fazer parte de uma profissão
que pode ser, claro, na sala de aula, mas também pode ir além da sala de aula, né? E tudo isso Sim. para falar que foi daí que surgiu a ideia do canal Prazer da Literatura. Ai, que bacana. Então, ó, deixa eu fazer umas considerações aí da sua fala. Primeiro que Turma da Mônica, eu acho que, assim, né, como eu falei, a nossa geração foi, assim, maciçamente trazida para a literatura pela Turma da Mônica. Então, obrigada, Maurício de Souza. Formou uma geração de leitores, de escritores. E me diga qual que era a sua personagem ou o seu personagem preferido da Turma da Mônica. Pois é, eu acho que era o Cebolinha. Cebolinha, tá bom. A minha era Margarida. Eu adorava Margarida. Eu gostava bastante do Cebolinha. Ah, de todos, mas acho que o principal era o Cebolinha. E os planos infalíveis. E outra consideração, eu devo ser provavelmente a única pessoa da geração também que não leu Harry Potter. Eu não li o livro do Harry Potter. Mas, assim, maciçamente todo mundo, né, da nossa época leu. Eu nunca fui muito, assim, do gênero de fantasia. Sempre pendi mais pro romance romântico. Então, Harry Potter não era uma coisa que me atraiu muito. Eu já fui pro lado do Crepúsculo, essas coisas assim. Mas que bacana. E legal você falar isso, né? De ter a literatura como uma profissão. E justamente aqui, principalmente no Brasil, né? É mínimo o número de escritores que consegue viver, por exemplo, só do livro, né? Geralmente tem uma outra profissão atrelada junto, ou de professor, ou de palestrante, ou de revisor de texto. Então, é bem bacana você trazer isso também. E eu queria que você falasse, né? Você mostrou aí no comecinho da live os seus livros, e eu queria que você falasse, por mais que agora você está trabalhando mais com a parte acadêmica, né? Como que é para você esse processo de escrita? Como você tem um ritual assim que você fala, não, de manhã eu vou sentar e vou escrever, ou não, ou é meio aleatório, como que é? Para cada um tem um momento do dia que se sente mais produtivo, né? Para mim é de manhã. Eu prefiro fazer as coisas que eu preciso fazer, que eu preciso pensar, leituras, escrever, eu prefiro fazer de manhã. Mas é claro que no dia a dia, né, com as aulas com as aulas que eu dou e com as aulas que eu estudo, então é muita coisa. Então, sinceramente, no momento eu não, infelizmente, não estou escrevendo nada Fora criativo. do. Não que escrita acadêmica não seja criativa, né? Mas o foco agora é terminar o doutorado, mas eu tenho vários planos, né? Que estão sempre lá na cabeça, né? Mas eu gosto de escrever de manhã. E eu gosto de ter, por exemplo, a manhã inteira para focar naquela história ou naquele artigo, naquele texto. Porque eu percebo que quando eu troco muito de atividades ou então de temas, por exemplo, a história aqui, aí depois eu faço uma atividade, escrevo um relatório, aí reunião, não flui muito bem. Então eu gosto de ter um momento, nem que seja a manhã inteira ou a tarde inteira, de preferência o dia inteiro para você mergulhar no teu próprio universo, né? Sim. E escrever. Para mim, eu funciono melhor de manhã. Não sei como que você prefere, como você funciona. Minha filha, eu preciso de uma vida para escrever. Eu preciso de bastante tempo também, porque quando eu sento, primeiro eu faço um monte de coisa. Eu vou olhar a rede social, eu vou olhar isso, vou olhar aquilo. Aí depois que eu faço tudo isso, eu começo a escrever. Eu não consigo ficar sossegada. Olha, o nosso colega entrou, Emanuel. Oi, Emanuel. Oi, Emanuel. Esse é colega também lá de letras, que bacana. Falando em colegas, né? Nosso colega Matheus também está com um livro novo. Depois vamos ter um para conversar. Ele vai estar lançando o livro pela Urutau. Que legal. Depois a gente vamos falar um dia sobre o livro dele. Você falou do professor Juarez Poleto, né? Eu entrevistei o Poleto há alguns dias. O vídeo dele é o próximo que vai ao ar no canal. Assista também. A entrevista do Poleto ficou ótima, ficou muito legal. Não sei se você chegou a ter aula com o Cris também, o Cristiano Salles, ou se você saiu antes dele. Não, com ele eu não tive aula. Também é um professor maravilhoso, tem livro de poesias, muito bacana.
Então, assim, estamos rodeadas de pessoas muito bacanas que escrevem, né? Que são nossos colegas. Ô, Fê, me diga uma coisa. Você podia ler um trechinho de um dos seus livros, aí um que você goste mais? Leia um trechinho para o pessoal conhecer a sua escrita. Qual que você vai escolher? Tá, vamos ver. Eu posso ler um trechinho, o início do conto Carnivale, que recebeu o prêmio Strix. E também é um texto de literatura fantástica, né? Que é o gênero que eu gosto mais. Então eu vou ler o comecinho para ver se as pessoas ficam com vontade de ler até o final. Eu quero conhecer, esse não conheço ainda. Esse não. Então, tá. Carnivale. Eu apertei o passo por entre as ruelas mal iluminadas de Veneza. Suor escorria pelas minhas mãos. Minha garganta estava seca. Em um momento você está rodeado de turistas, lojas e luzes. E em outro, ao tomar a direção errada, você se vê sufocado em vias estreitas e frias, por onde a luz do sol não entra. Senti meu coração acelerar ao me ver em uma dessas ruelas desertas. O barulho dos meus sapatos no chão tinha o mesmo ritmo do pulsar do meu coração. Virei à esquerda, depois à direita. O vestido longo me atrapalhava, quase tropecei. Vozes ao longe, por fim, me disseram que estava na direção certa. Mais alguns passos e me vi na grande Piazza San Marco. Alívio. Enxuguei o suor da testa com um lenço bordado com as minhas iniciais. A praça estava lotada. Arlequins, columbinas, pantalones. Veneza vira uma festa de máscaras durante o carnaval. Sorrisos e olhares escondidos atrás do papel machê. Durante alguns dias de fevereiro, você pode ser quem você quiser. Nobres, pobres, homens, mulheres. Todos escondem sua verdadeira identidade por trás de uma máscara. Libertador. No entanto, assustador. De repente eu me senti nua ao ter meu rosto exposto em meio a tantos mascarados. Olhei em volta. Carlota e Bessina estavam à minha espera em frente à Basílica de São Marco às 5 horas. Voltei meus olhos para o alto do campanário. O sol começava a se esconder por trás das nuvens e o céu transformou-se em um tom de rosa e laranja. Respirei fundo para inspirar a beleza do local. Gaivotas cortavam o ar, meu coração voltava ao ritmo normal. E aí continua. Legal! Parabéns! Entendemos agora porque ele ganhou o prêmio. Ai, muito legal. obrigada. E aproveite então o gancho, Fê, e conte pra gente então, né, desse prêmio que você ganhou, o prêmio Strix, com esse conto que você leu. Como é que foi assim desde a participação até a premiação? Você já pincelou ali alguma coisinha, mas conte mais pra gente como que foi tudo isso. Uhum. Tem até um vídeo no meu canal, aliás, quem não conhece o canal O Prazer da Literatura, acesse lá e se inscreva. Tem um vídeo no canal no qual eu falo sobre esse processo e esse não é bem um concurso, essas antologias literárias realizadas pela editora Andros. Eu não me lembro como que eu cheguei à editora. Foi com certeza uma pesquisa pela internet, e aí eu descobri que a editora Andros publica anualmente diversas antologias de contos em diversas áreas. Então tem a antologia de contos fantásticos, antologia de contos de amor, antologia de contos de terror, e sempre, todo ano, uma edição temática. Então, teve um ano que teve contos sobre a Idade Média, ou contos que envolvem música. Então, é um projeto bem legal, e cada volume é organizado por alguém especialista nessa área, ou que tenha experiência nessa área. Então, eu resolvi participar. O primeiro que eu participei foi esse Etéreo, que tem o Conto Cartas, que você leu. E aí eu vi o processo, como se fosse um processo seletivo, né? Há um período do ano que você pode enviar textos, e aí você recebe o feedback do organizador. Então, eu mandei o Conto Cartas, aí foi bem legal. Foi a primeira vez que eu tive esse contato com editores, e passei pelo processo de escrita, revisão.
Então, na verdade, eu escrevi o Conto Cartas para participar dessa antologia. Então, eu sabia que tinha que ser algo, tinha que ser um conto fantástico. Então, eu lembro, você talvez também lembra das aulas do professor Rogério, que a gente falou Sim. sobre literatura fantástica e até participei de um congresso junto com ele e outros alunos, e a gente estudou um grupo de estudos sobre literatura fantástica. Então, para mim, a literatura fantástica é aquela história que causa um estranhamento no leitor, e o leitor fica assim em dúvida se o que aconteceu realmente foi algo sobrenatural ou então se há alguma explicação racional, né? E aí se pende para cada lado, né? O estranho ou maravilhoso, de acordo com o Todorov, mas que eu nunca esqueço. Mas o fantástico é aquela história que te deixa sem ter certeza. E eu lembro que eu li A Volta do Parafuso, do Henry James, que foi uma história assim que me deixou arrepiada, né? Com os pelos arrepiados, porque é uma coisa que você... um mistério sobrenatural que até o final do livro você não sabe dizer se realmente aconteceu ou não aconteceu. Então eu tomei como inspiração o Henry James e A Volta do Parafuso, e eu quis criar uma história em que o leitor ficasse em cima do muro, né? Que o leitor não tivesse certeza até o final do conto se houve realmente algo sobrenatural ou não. E aí o conto foi selecionado para participar da antologia. E aí a antologia ela é lançada, todas as antologias são lançadas num evento chamado Livros em Pauta, que ocorre em São Paulo. E aí eu fui para São Paulo para participar desse evento, foi muito legal porque fui sozinha, né? Então bem no meu canto, tímida, mas aí encontrei várias pessoas lá, outros autores que participaram da antologia também. Então é legal para montar uma rede de contatos, né? Tinha pessoas vendendo os livros autorais, então é uma atmosfera bem legal. E aí nesse evento, Livros em Pauta, todo ano, eles fazem a premiação, né, do Strix, que é uma estatueta, pena que eu não estou com ela aqui, ela está lá em Curitiba, uma estatueta de uma coruja dourada, como se fosse o nosso Oscar literário, né? E aí são 5 nominados, 5 indicados para cada categoria. Então, por exemplo, aqui do Etéreo tinha não sei quantos autores. A primeira fase é entre os autores, então os próprios autores leem todos os textos do livro e escolhem os 10 melhores na sua opinião. E aí os mais com as melhores pontuações vão para uma banca de jurados especialistas e aí eles escolhem o melhor. O melhor não é bem o melhor, mas o que chamou mais atenção naquela antologia. Uhum. E aí, na primeira vez, eu fiquei entre os finalistas e fiquei muito feliz. E aí, foi uma maneira de validar também o meu trabalho como escritora, porque você, né, escreve e aí não tem muito retorno. Aí eu penso, será que eu estou no caminho certo? Será que eu devo continuar? Ou então, né, deixar para lá? E aí ser indicada ao Oscar, aos finalistas do Prêmio Strix, me deu vontade, me deu um novo gás para continuar escrevendo. Aí eu escrevi mais um conto para participar da antologia no ano seguinte, que foi o Carnevale, e até no último ano, que eu participei, que eu acho que foi em 2019, eu fui convidada para organizar uma das antologias. Então, foi bem legal estar do outro lado. Então, eu recebi vários textos e aí tive esse contato com os escritores para conversar sobre a trama, a personagem, tentar deixar o texto bem redondinho, né, para ser publicado. E aí, infelizmente, devido à pandemia, aí, em 2020 não houve, né, o Livros em Pauta, 2021 também não, então quem sabe no ano que vem.
Que legal. E fica a dica aí, né, para o pessoal que estiver assistindo que gosta de escrever, que gosta de literatura fantástica, então, para conhecer, né, esses prêmios, para conhecer essas antologias. E vou aproveitar e dar um abraço aqui para o Álvaro, que entrou. Eu vi que teve a sua prima, que entrou ali, deu boa noite para você. Deixa eu ver aqui, a Priscila Torres. Eu não consigo ver as Também. pessoas, como é que será que eu vejo? Deve estar travado para você, porque ele fica aparecendo aqui, ele fica subindo quando as pessoas vão entrando, vai subindo a. Depois eu reassisto, então, se tiver alguma coisa, você me avisa. Não, pior é que na gravação não fica. É só no ao vivo que ele vai mostrando aí. Mas não faz mal. Mas não aparece para você nada ali embaixo da sua imagem? Tem do início aqui, que você acenou para mim, e daí não continuou. Ele não continuou rolando, mas se você rolasse, depois você vai ver. Mas eu tinha visto se tiver alguma. Mas é só o pessoal por enquanto dando oi, dando boa noite. E aproveitar que quando você entrou também estava a editora Artology, entrou aqui, né? Eles também fazem antologias, inclusive eu estou participando de uma antologia de poesia com eles. Quero agradecer também que estão aqui prestigiando a live. Então, são caminhos realmente, né, para os escritores, como você falou, você mandar um texto que é selecionado para participar de uma antologia, isso dá um gás, né, para você estar, poxa, eu tô fazendo alguma coisa certa, porque outras pessoas estão lendo e estão gostando, né, então é bem bacana essa troca, né. Sim. Então, e também é um bom exercício de escrita, né, sim. porque você tem que despender muito tempo para projetar um romance, né? E às vezes a gente não tem muitas vezes a gente não tem esse tempo. Então, projetos menores podem servir de um exercício, né, criativo, até você se sentir confiante para escrever um romance. É o meu caso agora. Eu tô com meu romance, meu terceiro romance está escrito já, tá na fase de revisão, mas assim, é um longo tempo. Então, o ano passado, e fazia muito tempo que eu não publicava nada. Então, ano passado, com a pandemia, eu falei, meu Deus, estou sem publicar, porque o romance ele demora mesmo mais tempo. Falei, não, vou começar a publicar umas coisas menores aí, e aí participei também, desde o ano passado, e esse ano estou participando bastante de antologias, de coletâneas, mas aí a minha pegada é mais pro lado da poesia. Tem alguma coisa de conto, mas não muito, mas a parte da poesia fluiu bastante na pandemia também. Eu acompanhei no Instagram. A pandemia também, muitas pessoas se voltaram para a escrita, né, para expressar seus sentimentos, angústias. Então é algo bem interessante. Eu fico pensando, né, fico me perguntando como que vai ser, né, isso é outro assunto, mas como que vai ser toda essa produção literária e artística sobre a pandemia daqui a alguns anos, né? Eu acho Sim, muito interessante ficar pensando. vai ser bem interessante. E fala aí, Fer, você já está mesmo assim, com o doutorado e tudo mais, você falou que está mais nas escritas acadêmicas, mas você está com algum plano literário em mente? Como que tá? Sim, eu tenho um plano já há algum tempo e que é combinar a minha pesquisa de doutorado com ficção. Eu gosto muito de ler ficção histórica, né, romances históricos. E para escrever um romance histórico, você precisa fazer muita pesquisa, né? E eu amo essa parte da pesquisa cultural, histórica. Então, o meu plano é usar o conhecimento, parte do conhecimento que eu tenho adquirido para o doutorado. Eu escrevo sobre o teatro em Londres no século XIX, que é todo um universo que eu adoro, que me fascina. Então, eu gosto muito de ler diários de atores e atrizes daquela época e de pensar quem que sentou naqueles teatros e que assistiram aquelas peças, enfim. Então, o meu plano é transformar isso em um livro que combina ficção e história, né? Então, quem sabe escolher um personagem histórico, né? E aí, a partir da vida dessa pessoa,
E uma pessoa não mainstream, não alguém que seja muito conhecido, mas quem sabe um ator ou atriz que ninguém conhece, mas que tem uma vida, teve uma vida muito interessante, e a partir da vida dessa pessoa criar uma Que história. bacana. Aí vai ser um romance, no caso? O plano é uma história que se passe na Londres do século XIX e que envolva atores e atrizes nesse universo de produções teatrais e peças de Shakespeare e esse entrelaçamento entre a vida dessas pessoas e as peças encenadas no palco, algo assim. Nossa, vai ser muito interessante, bem legal. Eu acho que é um projeto tão legal que eu não me sinto confiante o suficiente para fazer jus ao projeto, sabe? Mas uma hora vai, uma hora vai. Tudo tem seu tempo. Esses dias eu estava conversando com o Guido Viaro, né, que é um grande escritor também aqui de Curitiba, tem entrevista dele aqui no canal, e ele falava assim, a gente escreve até quando a gente não está escrevendo, porque você está maturando a ideia, você está, né? Então, tudo isso é o processo de escrita, né? Desde que, como você falou, da pesquisa, de estar ali matutando, pode levar anos até que você realmente sente para escrever a história, mas a história já começou a ser construída muito antes, né? É verdade. Bem legal. Isso é algo que eu não falei quando eu falei sobre o meu processo de escrita, mas eu começo justamente com esse projeto. Eu gosto de escrever, pegar uma folha, um caderno, escrever em tópicos, né? Delinear a história, pensar os personagens, as características de cada personagem, como que eles se encontrariam, como que as histórias se combinariam, porque se começar a escrever sem um projeto, sem um plano, não dá certo. A escaleta, né, que a gente chama. Eu também. Eu sou aquela que eu preciso saber assim, o início, o meio e o fim, da onde eu parto e onde eu quero chegar. Mesmo que no meio do caminho as coisas, às vezes, o personagem fala, não quero ir por aqui, vou por aqui. Mas assim, eu já parto de alguma coisa, eu sou que nem você. E o meio normalmente muda, né? Vai mudando. Exatamente. Ô Fê, e me diga uma coisa, a gente estava comentando, né, sobre as dificuldades do escritor no Brasil, e você que fica aí nessa ponte aérea Brasil-Europa, como que você enxerga, o que você vê assim de diferente, ou que a gente poderia aprender com o mercado lá fora, ou o que o Brasil tá legal nessa questão do mercado editorial? Uhum. Para ser bem sincera, eu não tenho muito contato com o mercado editorial contemporâneo. Eu gosto muito da literatura do século XIX, então eu costumo ouvir que eu moro, que eu vivo no passado, então eu sei muito do que aconteceu naquela época, mas às vezes eu não sei o que está acontecendo no dia a dia. Mas eu gosto muito de visitar livrarias, né? Então, como uma livraria está estruturada diz muito sobre o mercado editorial daquele lugar, né? Então, por exemplo, no Brasil, quando a gente vai numa livraria, você vê aquela seção enorme literatura estrangeira e aí uma seção excluída no canto literatura nacional e aí mais excluída ainda literatura paranaense, escritores de Curitiba. Então, eu não vejo mais para realmente para as pessoas não terem interesse em buscar esses autores, né? Porque e eu não vejo o porquê dessa divisão, né? Eu entendo a divisão por temas, né? Então aqui romance histórico, literatura de fantasia, mas eu não entendo o porquê dessa divisão de literatura estrangeira e brasileira e regional, como se houvesse uma hierarquia, né? Os autores locais não devem ser levados a sério, nem os nacionais, e sim os estrangeiros, né? E eu percebo, isso é uma coisa que me incomoda bastante quando eu vou em livrarias. Isso é uma coisa muito do Brasil, né? Porque lá fora é bem diferente, né? Sim, e o que eu vejo nas livrarias que eu visito
por exemplo, na Holanda, é que não existe essa separação de autores holandeses e autores estrangeiros, né? E eu acho que isso faz sentido, a divisão por gêneros literários e também, por exemplo, livros em língua holandesa, livros em língua inglesa, né? Então, eu acho que isso reflete como a comunidade holandesa e a comunidade brasileira enxergam os autores nacionais. Então, eu sei que está mudando bastante. Hoje em dia, não sei se é porque eu estou mais inteirada do universo literário do que alguns anos atrás, mas eu percebo que há uma presença maior de autores nacionais, ainda, principalmente na internet, né? Mas as livrarias ainda têm essa divisão hierárquica que eu acho que desvaloriza a literatura brasileira e faz com que os leitores, né, os consumidores que vão até uma livraria sintam essa distinção, né? E isso é algo que não existe lá fora. Outra coisa que eu acho interessante, eu sempre procuro pergunto, quando vou em alguma livraria, o que você tem de literatura brasileira, né? Quando eu estou fora do país. E eu sempre encontro os mesmos autores. Tem sempre Paulo Coelho. Paulo Coelho. E o Paulo Coelho normalmente está lá nos mais vendidos, na vitrine. Então, ele é um nome bem proeminente na Europa. Clarice Lispector também eu encontro bastante. Machado de Assis, mais ou menos, e José de Alencar, não, Jorge Amado também tem bastante. Então, esses 4 nomes eu normalmente encontro. E que são, né, são os clássicos e o Paulo Coelho, né, que na Europa se tornou um clássico da literatura e não isolado como literatura brasileira, mas faz parte da literatura contemporânea. Então, isso eu acho interessante, os autores que a gente encontra fora do Brasil. Que legal, não, foi muito legal você ter falado isso, porque realmente a questão da livraria já diz tudo, né? Muito legal. Ó, a Priscila está comentando aqui que o Paulo Coelho é um nome bem conhecido. Ela também falou antes que o seu livro vai ficar bem bonito. As meninas aqui estão falando que a live está legal. Obrigada, Ana. Obrigada também. Que legal. Pena que eu não consigo acompanhar os nomes aqui, mas que bom saber que tem o pessoal acompanhando. Ah, sim. E Fê, fala um pouquinho agora sobre o seu canal, né? Você já citou aí o Prazer da Literatura. Fala um pouquinho aí para o pessoal conhecer também. Então, eu, na verdade, eu entrei no universo literário digital, digamos assim, através de um blog. Eu comecei com o blog www.prazerdaliteratura.com.br. Se alguém quiser acessar, eu continuo escrevendo, não com tanta frequência, mas de vez em quando. Sempre quando eu termino alguma leitura, eu sentia necessidade de ter um espaço onde eu pudesse escrever sobre as minhas leituras, porque eu comecei a notar que eu lia muita coisa, mas eu esquecia muita coisa. Então, funcionou como um diário de leitura pessoal que estava disponível online. Até hoje, eu volto no meu blog para procurar resenhas de livros que eu já li para lembrar o que eu tinha pensado da leitura naquele momento. Mas, assim, não foi com o intuito de conseguir muitos leitores, mas aí as pessoas começaram, algumas pessoas começaram, e eu assistia muitos vídeos no YouTube sobre literatura, mas eu também via que a maioria dos canais que eu assistia falava sobre os mesmos livros, os mesmos autores, normalmente os lançamentos do momento, e não tinha nenhum canal assim que mostrasse exatamente aquilo que eu, Fernanda, né, eu queria ouvir. Então, pensei em criar um canal. A minha prima, Laís, sempre menciono ela. Ela falou, por que você não faz o seu próprio canal? Eu falei, nossa, é verdade, né? Então, comecei a amadurecer a ideia. E aí,
transpulsa, levei o conteúdo da plataforma escrita para a plataforma audiovisual, porque as pessoas hoje em dia são muito imediatistas, né? Então elas assistem muito mais do que leem, né? E aí eu tentei trazer um tipo diferente de conteúdo para o YouTube, que era algo que eu achei que faltava, né? Então, falar mais sobre clássicos da literatura, falar mais sobre literatura do século XIX, literaturas de língua inglesa, que são as áreas que eu estudo. E aí, aos poucos, né, o canal foi crescendo. Agora, eu comecei em 2017, então 18, 19, 20, 21, então 4 anos e pouquinho. Então, aos poucos, o canal vai crescendo e é uma maneira de conversar, né, com outras pessoas. Eu também comecei a fazer projetos de leitura. Eu percebi que vários canais estavam fazendo isso, ou perfis no Instagram, né? Aproveitar que as pessoas estavam ficando em casa para oferecer conteúdo, né, de forma gratuita através de lives e tudo mais. E aí eu comecei projetos de leitura conjunta sobre assuntos que me interessam e que também... Então, é uma forma de estudar, mas de não estudar sozinha. Estudar com outras pessoas e dividir o conhecimento. E eu adoro pensar nos próximos vídeos, incluir na agenda que é apertada, né? Porque aí precisa preparar o roteiro, filmar, editar. É um trabalhinho. É um trabalho. As pessoas pensam que é só ligar a câmera, fazer, né? O bom de fazer live também é isso, né? Que não precisa muito... Tem um trabalhinho antes, mas é menos do que um vídeo gravado, né? Olha só. A interação, né? Sim, também. A Ana Silva falou para você mandar o link depois para ela poder acompanhar. Aí a sua prima já colocou ali também o link do blog, mas acho que ela quer talvez o canal do YouTube. Depois você põe aí, Fer. Uhum. E achei bem legal isso que você falou, da gente fazer alguma coisa que a gente não estava vendo, né? E que a gente queria que você apresentasse. Ó, a Senhorinha Literatura está aqui. Aliás, adorei o nome. Por causa disso. E eu falo assim, nossa, meu canal é o que eu gosto. Mas eu falo, que nem estava contando para você, entrevistei o professor Poleto, entrevistei o professor falei do livro do professor Cristiano. Então, são escritores aqui, locais, que não têm uma oportunidade de estar sendo falado aí, né, ainda nos grandes meios. Então, a gente vem com os canais aí para também tá trazendo essa oportunidade para eles estarem falando talvez para um novo público, né? Então, eu falo bastante no canal de literatura paranaense, falo bastante de autoria de mulheres, isso é uma das bandeiras também do canal. A Ana, que está aqui assistindo, ela faz parte comigo do coletivo Vozes Escarlate, que é um coletivo feminino, né, feminista, de escritoras. Tem também o coletivo Marianas, que são vários projetos de escritoras, que a gente faz também o evento mensal do Letra de Mulher. Então, o canal do Senhora Literatura está muito voltado para isso também, né? Para a autoria de mulheres e para os escritores paranaenses. Falo de outras coisas também, mas isso que é o forte do canal. E acho bem bacana, né? Que nem o seu canal também, que fala de coisas... É muito fácil, talvez, você pegar o livro do momento e falar. Vai ter muita gente procurando aquilo, né? Mas você trazer uma coisa diferente, como você falou, trazer um conteúdo ali, um estudo, né? Que nem eu já vi que você... Esses dias eu vi você estava fazendo, acho que era do Ítalo Calvino, né? Então é uma coisa bem diferente e bem bacana. Então, parabéns aí pelo canal. Espero que continue crescendo, crescendo, crescendo. Ó, a Natasha tá falando show, sucesso. E Fer, quer falar mais alguma coisa? Eu queria falar a mesma coisa para você. Parabenizar você pelo teu canal, por todas as atividades que você faz dentro e fora da sala de aula, na internet. Porque a gente poderia muito bem estar usando o nosso tempo livre para fazer, sei lá, fazer outras coisas, né? Mas a gente usa o nosso tempo livre para dividir conhecimento, motivar as pessoas a lerem. Então, parabéns também e espero
que a gente continue com mais e mais projetos e mais seguidores, porque assim a gente alcança mais pessoas, né? Nem que sejam poucas pessoas, mas que essas pessoas sejam tocadas, né, pela nossa mensagem. Sim, eu tenho certeza que lá no seu canal você deve receber mensagens. Olha, esse vídeo me ajudou, porque ali no Senhora Literatura eu vivo recebendo. Nossa, eu precisava ter visto esse vídeo. E como você falou, pode ser uma formiguinha ali, uma pequenininha, mas com certeza ajuda. E Fer, deixa um recado então para o pessoal que te segue aí, que curte o seu canal, que te segue enquanto escritora também. Deixa um recadinho aí para eles. Bom, Fran, obrigada pelo convite, né? A gente já está ensaiando essa conversa já faz tempo. E as pessoas que me acompanham ou que gostariam de me acompanhar daqui para frente, se você o link do canal depois eu deixo acessível, mas é só ir lá no YouTube e escrever O Prazer da Literatura. Eu acho que você encontra fácil. Para você que quer escrever, a minha mensagem é: escreva, continue escrevendo e procure meios de se fazer visível. Hoje há tanta possibilidade na internet, então crie conteúdo para alcançar mais pessoas, né? Através do Instagram, do YouTube ou de plataformas de publicação como a Amazon, né? De publicação independente, né? Então, mesmo que a gente não alcance as grandes editoras, porque é um longo caminho até lá, não é só através das grandes editoras que você consegue alcançar um público leitor, né? Então, escreva, compartilhe, leia e aproveite, né, o prazer da literatura. E é isso, ótimo. Eu sempre termino todos os meus vídeos assim, ótimas leituras. E é isso que eu desejo para todo mundo, ótimas leituras. Que bom, que bom. Olha, a Ná tá desejando sucesso para nós duas. Falou que eu sempre estou trazendo coisas boas aqui. Então, que bom, Ná, que você gostou. Ná, que é minha colega lá do Vozes Skylight. E Fer, agora tem que fazer um momentinho do print, ó. Pega os seus filhinhos aí pra gente fazer. Vamos, deixa eu pegar esse e esse. Pega eles aí. A gente tem que deixar um print para pôr depois aí na... Vou deixar esse na frente, que esse é o primeiro filho. Deixar o momento registrado. Fer, muito obrigada. Desejo para você tudo de bom. Que tenham aí muitas escritas, sejam acadêmicas, sejam literárias. E vamos sempre estar trocando figurinhas aqui. Obrigada por você ter topado participar. Obrigada a você. E logo, logo também eu coloco lá no canal. Ó, a Priscila falou que já está seguindo Senhora Literatura. Valeu, Pri. A gente vai trocando seguidor aí também, né? A Nádia já vai lá para o Prazer da Literatura, a Priscila já vem para o Senhora Literatura, isso é bem bacana. Então, obrigada, Fer. Obrigada, obrigada a todos que acompanharam a gente hoje. Então, eu vou deixar você... Finalize aí com a sua frase que você gosta. Como é que eu sempre falo? Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras. Ótimas leituras. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.